O sobrenatural no barco, que é a última mensagem dessa série, o sobrenatural é uma realidade de mudança. Ou seja, não tem como falar em algo sobrenatural se isso não se evidencia na vida das pessoas que experimentou o sobrenatural de Deus. Não há como alguém que tenha experimentado o sobrenatural de Deus que permaneça do jeito que está. Há uma mudança. O paralítico estava ali na cadeira de rodas, experimentou o sobrenatural e ele levantou e andou. O cego estava ali na porta do templo, experimentou o sobrenatural e passou a ver. O menino morto que estava ali e a sua mãe desesperada experimentou o sobrenatural e ele ressuscitou. Perceba, querido, o sobrenatural é uma realidade que evidencia mudança. Tem que ter mudança. Se não há mudança, não teve encontro, não teve sobrenatural. Sabe, passamos a noite toda pescando, Senhor, e nada aconteceu. Mas quando o sobrenatural vem, você pode passar a noite toda e não dar resultado, mas quando o sobrenatural vem, o resultado aparece. É desse jeito, irmãos. É o que Deus está falando com você aqui agora. Eu vim aqui para dizer para você que as coisas vão mudar, está prestes a mudar. Segura mais um pouco, persevera mais um pouco, resiste mais um pouco. Em nome de Jesus, vai mudar. Deus está aqui dizendo para você que vai mudar. Se você acha que Deus te trouxe para esse culto, para você apenas participar de um culto, celebrar a Ele e depois ir voltar para casa para o seu barquinho velho, eu quero te dar uma notícia, querido. Você não vai voltar para esse barquinho velho. Por quê? Porque Deus vai afundar esse barco e vai te fazer andar pelo sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que vai acontecer quando acabar esse culto, mas uma coisa eu sei: você não será mais a mesma pessoa. Eu quero declarar isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Quantos cultos que você já participou e as coisas não mudaram, mas o Senhor está falando com você nessa noite. Se prepare, fala para o teu irmão, se prepare, se prepare. Você não pode voltar, você vai avançar, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Não vai ser como era antes, entenda isso. Esta vai ser a sua última noite, usando a figura do barco. Você não vai voltar mais para esse barco. Deus vai te levar a coisas maiores e melhores em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Quando nós entendemos isso, querido, que o sobrenatural é uma realidade de mudança. Então a pessoa diz assim: eu tive um encontro com Deus, pastor. Mas quando a sua vida não evidencia esse encontro com Deus, é por isso que a Bíblia diz que muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino dos céus. E isso é perigoso. Eu estava lendo um livro que o autor, ele contou a história de uma igreja local. E aquela igreja local, ele contou a história e disse que o pastor mais a congregação, Deus revelou para eles que Jesus não estava naquele lugar. A igreja se reunia, a igreja adorava, mas Jesus não estava ali. Preste atenção nisso. Aí ele faz uma pergunta que me deixou inquieto, confesso a vocês. Ele disse assim: e na sua igreja, Jesus está lá? Eu fiquei assim, impactado com a pergunta, porque aquela pergunta me fez ir ao texto de Apocalipse, capítulo 2, quando João registra e diz que Jesus está à porta e bate. A porta da onde? Da igreja.
Então o povo está na igreja, mas Jesus não está. Você percebe? Que você pode estar na igreja e Jesus não estar com você. Por quê, pastor? Quando não há mudança, não houve encontro, não houve transformação. Porque o sobrenatural é uma realidade de mudança. Tem que ter mudança. Não pode ser a mesma coisa, a mesma pessoa, o mesmo jeito, a mesma fala. Não pode ser a mesma vestimenta. Não pode ser a mesma realidade que outrora era. Porque eu tive um encontro com Ele. O sobrenatural se manifestou na minha vida. E isso é preponderante para que eu entenda o que é sobrenatural. O cego, ele deixou de ser cego. Mas só deixou de ser cego, pastor? Não. Ele vivia como mendigo. Agora ele não era mais mendigo. As coisas passaram a mudar na vida dele. O que eu quero mostrar para você é que quando a pessoa tem um encontro sobrenatural com o Senhor, as coisas na vida dela mudam. Não permanecem a mesma coisa. E esse é o cuidado, essa é a reflexão que você deve ter. Eu estou na igreja, mas Jesus está. E eu confesso a vocês que eu fiquei ali naquela tarde, ali depois que eu li o livro, e a pergunta ficou na minha cabeça, e eu fui falar com o pai, né? Disse: pai, tenha misericórdia. Eu quero estar onde o Senhor está. O Senhor está. Eu me lembro como se fosse hoje, num culto de domingo. Eu li o livro na sexta, terminei de ler o livro na sexta-feira, e eu me lembro como se fosse hoje. E no domingo eu estava angustiado com aquela pergunta na minha cabeça. E eu estava ali, adorando ao Senhor, quando eu me prostrei de joelho diante dele. Quando ele disse: eu estou aqui, filho, fique em paz. Porque estar num lugar onde Jesus não está é a pior coisa do mundo. Jesus está na tua casa? Tem gente que diz assim: Jesus está na minha casa, pastor, mas as coisas não mudaram. Então como que Jesus está lá? Aonde Jesus está, o sobrenatural acontece. Ei, é assim, ó. E o sobrenatural é a realidade de uma mudança. Há uma mudança. Passamos a noite toda pescando, fazendo o que nós sabíamos fazer, e nada apanhamos. Mas quando o Senhor deu o comando, o sobrenatural aconteceu. As redes não comportavam de tantos peixes. E tudo mudou, e você vai ver o texto. Continua sendo o texto de João, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Eu não vou lê-lo aqui para que nós possamos ganhar tempo. Mas o texto em que fala exatamente, e que é a base dessa série nossa, em que Pedro falou isso. Segunda coisa, querido, o sobrenatural acontece quando você está no lugar certo. Lugar aqui, irmão, não é local, é posição. Veja o que Jesus disse a eles: lançai a rede para o lado direito do barco. Se posicionem do lado certo. Você está entendendo? Se posicionem do lado direito. Você está no lugar, mas está se posicionando no lado errado. É o que Jesus quis dizer para eles. O fato de você estar e não pegar nada, e não funcionar, não significa, querido, que você não esteja perto de alcançar. Os discípulos pescaram, e Jesus só disse isso: vocês lançaram a rede no lugar errado.
Vá nesse lugar aqui, ó, vá nessa direção aqui, lança a rede ali. O fato de você não ter alcançado nada não significa que você esteja fora. Você pode estar mais perto do que você imagina. Você só precisa se posicionar de forma correta, certa. E o Espírito Santo de Deus, ele te leva para a direção certa. Não é o teu coração que te leva, teu coração é enganoso. Teu coração não leva você para lugar nenhum que é certo. Quem te leva para o lugar certo é o Espírito Santo de Deus através da palavra dele. Por quê, pastor? Porque foi sob a tua palavra. Senhor, nós pescamos a noite toda, mas sob a tua palavra, sob a tua direção, nós vamos voltar para o mar, mesmo cansados, exaustos. O sobrenatural vai acontecer. Então acontece quando você está na direção, no lugar certo. Porque se você mudar de posição, se você se posicionar de forma correta, tudo aquilo que Deus tem para você não foi embora, está ali. Eu vou repetir, o que Deus tem preparado para você não foi embora, está ali preparado para você. Ele tem guardado o que Ele tem preparado e planejado para a tua vida. E por que, pastor, ainda não experimentei isso? Porque você está na direção errada. Você está seguindo o teu coração, está seguindo o seu próprio conhecimento, está seguindo coisas que você ouve de pessoas e até do próprio diabo, mas não se submete à direção que o Espírito Santo dá pela palavra dele. Há uma palavra de Deus que diz que Deus vai restituir os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. Tudo aquilo que você pensou que não alcançaria mais, Deus diz assim para você, recebe aí: te devolverei boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eles se prepararam para lançar a rede. Lançar a rede. E eu estou falando aqui para irmãos que têm orado muito e não têm visto nada. Eu estou falando aqui para mães que oram pelos seus filhos e até agora, pastor, só piora a situação. Eu estou falando aqui para pessoas que oram pelo seu cônjuge e nada, pastor, muda. Eu estou falando aqui para pessoas que trabalham e não prosperam em nada. Sabe qual a palavra que eu quero dar para você? Nessa noite Deus manda dizer para você: se prepara para uma coisa grande que eu vou fazer. Vai vir um enxame de peixes, um cardume de peixes sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Aquilo que tu tens plantado diante de mim, as lágrimas que tem derramado, a insistência, a permanência, a perseverança, o choro, a luta, o sofrimento, diz o Senhor para você. Eu não falei que Deus ia falar para você? Diz o Senhor para você: o tempo está acabando, eu estou prestes a mudar essa história. É só revelação. Se você estiver ligado, antenado, se você não estiver ligado em celular nenhum, se você não estiver com a cabeça fora daqui, Deus vai falar poderosamente, especificamente para você. Então quando Deus fala com eles, quando Deus dá uma ordem e eles lançam a rede, eu fico imaginando que Pedro, imaginando, não está no texto, eu fico imaginando Pedro lançou a rede. Bom, Jesus mandou lançar aqui, nessa direção aqui, e eles começaram a ver as águas se movendo. A água está se movendo. Ei, ô João, a água está se movendo, João. João, está acontecendo alguma coisa aqui? Meu Deus do céu, nunca vi um troço desse não, João. Sou pescador há muitos anos. João, olha, a água está se movendo, a água está se movendo. Eu quero profetizar, querido, começa a declarar: a água vai começar a se mover na tua casa, na tua vida, na tua família. Ei, estava parado, mas não vai ficar mais parado. O Senhor vai começar a mover as águas dele, e as águas movidas, Senhor, o sobrenatural acontece.
Recebe isso na tua vida em nome de Jesus. Vira para o teu irmão e diga assim: meu irmão, a água está se movendo, hein? A água está se movendo. Fala para ele: alguma coisa está dentro da água aí. Tem alguma coisa nessa água, pastor? Tem. Tem alguma coisa aí. E olha que a surpresa que eles tiveram foi algo poderoso. Então tem alguma coisa nessa água, tem alguma coisa nesse mover, pastor. Tem alguma coisa. Por isso eu quero dizer para você: não desista dos seus sonhos. Não desista do seu milagre, não desista do seu chamado, não desista do seu ministério, não desista do seu esposo, do seu filho, da sua filha, não desista do Brasil, não desista daquilo que Deus tem falado com você, não desista. Algo está se movendo, e eu percebo isso no meu espírito, irmão, que há uma dimensão de glória que está envolvendo a nossa nação, há uma dimensão de glória que está envolvendo a igreja do Senhor. Deus está preparando o Brasil para ser aquilo que profeticamente centenas de homens e mulheres já profetizaram, que o Brasil será um celeiro do mundo. Deus está preparando, a igreja do Senhor está há 30 dias orando e jejuando pelo Brasil. Aleluia! Nós precisamos acreditar nessas coisas. O problema é que muitas vezes nós não acreditamos nessas coisas, nós olhamos para o nosso umbigo. Você vai ouvir coisas de Deus aqui ainda, que você vai ficar assim: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Mas eu quero te dizer que tem alguma coisa mexendo na água. Só porque não está funcionando não significa que não vai funcionar, né? Não é verdade? Mas pastor, não está funcionando, significa que não vai funcionar. Você vai para a direção certa, você vai ver que vai funcionar. Tem alguma coisa na água se mexendo. Tem alguma coisa se mexendo nessa cidade. Tem alguma coisa nessa comunidade. Tem alguma coisa nessa nação. Tem alguma coisa na tua casa. Tem algo se movendo, meu irmão. Pastor, pelo amor de Deus, eu preciso crer nisso. Creia. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, eu não conheço todo mundo. Eu não sei qual é o seu endereço. Eu não sei qual é a sua realidade de vida. Mas pelo Espírito, eu quero profetizar. O que você pensa, Deus está preparando algo maior do que você pensa. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão pensando em algo. Deus tem algo muito maior do que você está pensando. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Ele mandou falar com você. A Bíblia diz, querido, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem, irmão, coração do homem consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem algo muito maior do que você está imaginando. Por isso que o inimigo luta contra você, porque ele sabe que o que Deus tem para você é grande. Diga para o teu irmão assim: irmão, é grande. Diga para ele: você não crê não? Vou te contar uma historinha para você repreender essa incredulidade sua. Não, pastor, porque eu não entendo. Você não precisa entender, você precisa só obedecer, que é Deus que está falando com você. Não é o pastor Marco Aurélio, não tem poder nenhum para você. Alguns anos atrás, 7 anos atrás, nós estávamos no encontro com Deus, lá no sítio Gileade. E Deus tomou aquela mulher ali. E Deus falava na boca dela: Requená. É grande, é grande, é grande, é grande, é grande. E eu não entendi nada. Entendi nada. É grande o quê? Requená. Requená. Jesus.
Mas Deus tomou. E eu acredito quando Deus fala através da minha esposa. Tomamos aquela palavra. É grande, é grande. E aí quando nós voltamos, local que nós estávamos, o templo cabia 300 pessoas. Muito apertado. Na verdade, o local todo era o tamanho desse templo aqui, 600 metros quadrados. Local todo. O templo tinha 250 metros quadrados. E quando voltamos, e a igreja crescendo, e Deus acrescentando as vidas. E eu nunca imaginar que aquela palavra que Deus trouxe, que é grande, Deus ia mostrar esse local aqui, onde nós estamos hoje, que é 4.000 metros quadrados. E nós estamos até 30 de setembro orando para que Deus nos dê como herança esse lugar. Hoje ele vale 5 milhões de reais. Não sei como, nem de que forma, mas uma coisa eu sei. Eu estou orando a um Deus que pode todas as coisas. É grande, apareceu. Nós entramos aqui há 7 anos atrás. Nunca imaginávamos que Deus havia reservado um local como esse. Percebe, querido? Eu estou contando essa história para você acreditar quando Deus fala. É grande, pastor, não entendi. O senhor mandou a gente falar que é grande, mas não entendi. Então eu só falo aquilo que eu entendo. Tá, direito seu. Quando Deus fala, você não vai entender, você só vai obedecer. Sai de uma terra, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não entendi. Você vai entender lá na frente. É assim. Irmãos, há muita incredulidade no meio do povo de Deus. Incredulidade se chama, eu quero ver para crer. Mas eu quero repetir a palavra. Ei, é grande. Aí você pode falar para o teu irmão agora, irmão, é grande. Fala para ele, irmão, é grande. O que Deus vai fazer? Tem muita gente animada aqui. Você está animado? Você está animado? Você está animado? Aleluia! Aleluia! Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se você está animado porque Ele ainda não fez, imagine quando Ele fizer. Que é muito maior. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Terceira coisa. Se sobrenatural no barco é poderoso, irmão. E ele falou comigo, vai ser só revelação, meu filho. Só revelação. O sobrenatural acontece quando você olha para a direção certa. Uma coisa é você se posicionar, outra coisa é você olhar. Eu estou em posição, mas eu não estou olhando para a direção certa. Eles estavam no lugar, mas estavam olhando para a direção errada. E olha, eles começaram a puxar a rede. Calma aí. Espera aqui um minuto. O texto diz que eles começaram a puxar a rede. E muitos peixes. Só que o texto diz que nessa hora que eles estão puxando a rede, Pedro olha em outra direção. Sabe para onde que ele olha? Para a praia, para a beira da praia. Quem estava lá? Quem estava lá? Mas ele ainda não havia reconhecido. João olhou para ele e disse assim: Pedro, é Jesus. Pedro estava nu. Ele então se vestiu e mergulhou em direção ao que? A Jesus ou aos peixes? O texto diz que ele foi em direção a Jesus. Segura aí que você vai ver o que Deus vai falar contigo. Preste bem atenção nisso. Ele estava olhando para onde? Ele estava olhando para a praia. E quando João disse que era Jesus, meu irmão,
ele começou a nadar em direção a Jesus. O que é isso, pastor, que Deus está revelando? Deus está dizendo o seguinte, que Pedro, ele olhava para aquele que cura e não para a cura. Ele olhava para aquele que provê e não para a provisão. Ele olhava para aquele que ressuscita, não o ressuscitado. Ou seja, para onde você está olhando? Para a bênção ou para o abençoador? Aonde você está se apegando? No milagre ou naquele que faz o milagre? E existe muita gente hoje que busca Jesus não por Ele, mas pelo que Ele pode fazer para você. E essa é uma realidade, infelizmente, de pessoas que buscam exatamente isso. Eu creio que os discípulos ali falaram, Pedro ficou louco, Pedro, onde pensa isso aqui, Pedro? Não, calma aí, é aquele lá, eu tenho que olhar para aquele, eu tenho que ir em direção a ele, não ao milagre, eu tenho que ir em direção a ele, não ao milagre, é ele que faz o milagre, então eu vou ficar com quem faz o milagre, e não com o milagre em si, aleluia. Então o texto de Hebreus, o autor aos Hebreus, ele diz assim, olha, fixe os seus olhos no autor e consumador da sua fé, não fixe seus olhos nos milagres, não fixe seus olhos nos frutos, não fixe seus olhos nos homens, fixe os seus olhos naquele que é o autor e consumador da sua fé. Sabe, querido, é isso que Deus mostra aqui para Pedro. Em outras palavras, a mesma coisa que dizer assim, olha, não importa, vocês podem ganhar o mundo inteiro, mas eu quero Jesus. Não importa se eu nunca tiver uma casa, se eu nunca tiver um carro, se eu nunca tiver uma esposa ou um esposo, se eu nunca tiver minha bicicleta, se eu nunca tiver meu diploma, não importa, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Porque tem muita gente que tem casa, tem cônjuge, tem família, tem bens, tem diploma, mas não tem Jesus. Dá-me Jesus. Sabe o que eu tenho visto? Que uma onda de glória está envolvendo a nossa nação. Irmãos, há uma nova dimensão de glória de Deus. Eu quero convidar você a mergulhar nela. E não ficar olhando para ela, estudando sobre ela, mas mergulhe em nome do Senhor Jesus. Quando você vê a glória de Deus se manifestando, você quer mergulhar. Não interessa o que as pessoas chamam isso. Não interessa o que elas vão falar de mim. Eu quero estar envolvido na glória de Deus. Eu me recuso a estar numa igreja onde Jesus não está. Me recuso, irmãos. Por isso que aquela pergunta me deixou atormentado. 2 dias conversando com Deus. Não pode, Senhor. Eu me recuso a carregar uma Bíblia, querido, e não ter o Deus da Bíblia. Que as pessoas conhecem a palavra, mas não conhecem o Espírito da palavra. A palavra em si é morta, mas o Espírito vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. Esqueça os peixes, esqueça a fama, esqueça o renome. Eu quero Jesus. Em outras palavras, Pedro queria mostrar isso para eles. Olha, eu não estou me importando com o milagre, com os peixes. Eu quero Jesus, aleluia. Então, enquanto ele ia e nadava em direção à praia, eu estou imaginando, não está no texto isso aqui, ele conversando com Jesus. Ele diz: Senhor, eu achei que queria pescar, mas isso não tem a ver com peixes.
Isso não tem a ver com os meus negócios, com minha empresa de pescaria, com os meus barcos. Isso tem a ver com o Senhor. Aqui, ó. Ó, outra revelação aqui, ó. Quando Deus te dá uma direção, Ele não quer mostrar a você o milagre. Você vê o milagre, mas o que Ele quer fazer de você é que você se aproxime mais dEle. Tem muita gente que festeja o milagre, mas não se aproxima do milagre, daquele que fez o milagre. Preste bem atenção. Deus tem coisas grandes que Ele vai fazer. E as coisas grandes que Deus vai fazer não estão relacionados às coisas que são efêmeras, que são passageiras. Estão relacionadas às coisas que dizem respeito ao espiritual. Por que isso, pastor? Porque Deus fala. Eu vou falar mais lá na frente. Eu vou revelar, vou mostrar para vocês por quê. O grande interesse do homem não está em Deus, está no que Deus proporciona a ele. Deus leva Pedro para o mar, dá a direção, faz o milagre, mas o propósito de Jesus não era o milagre, era trazer Pedro de volta para ele. E isso aconteceu. Se aproximar de novo do Senhor. E a Bíblia diz que quando Pedro caminha em direção a Jesus, eu creio que você não vai entender bem isso daí. O que é, pastor? A Bíblia diz que quando Pedro está indo em direção a Jesus, a Bíblia diz que ele sente um cheiro. Cheiro de peixe assado. Você tem que botar, irmão, o nariz para sentir o cheiro daquilo que Deus já preparou para você. Preste bem atenção nisso, em nome de Jesus. Quando ele chegou em terra, ele então quis dizer, no diálogo ali que eu estou imaginando: Senhor, eu achei que tinha desistido dos peixes para te seguir, mas agora percebo que realmente eu abri mão. O que eu abri mão, o Senhor já tinha preparado para mim. Olha só, gente, que coisa. Eu achei que o que eu havia deixado, que eram os peixes, para poder estar com o Senhor, descubro que o Senhor já havia preparado para mim o que na verdade eu abri mão. Há muitas pessoas que têm dificuldade de abrir mão das coisas que Deus manda abrir. Esquece que quando Deus manda você abrir mão de algo, é porque Ele já tem algo preparado. Ele não vai preparar, Ele já tem algo preparado para você. Ele começou a sentir o cheiro de peixe assado. Um peixinho assado é uma maravilha. Você entende isso, irmão? Agora venha melhor aí. O sobrenatural no barco, querido. O milagre acontece, o sobrenatural acontece quando o reino de Deus é o primeiro e você é o segundo. Diz para o teu irmão: você é o segundo, você não é o primeiro. Você é o segundo. Enquanto você buscar primeiro o reino de Deus, então tudo que você abriu mão por causa do reino de Deus, Deus diz que vai te dar. Terra. Ah, vocês não estão ligados, irmão. Meu Deus. E como que é difícil ver um crente buscar primeiro o reino de Deus, né? Por quê? Porque ele não acredita nessa promessa.
Ele acredita o seguinte: eu estou perdendo tempo, pastor. Eu não tenho tempo, pastor. Eu não sei o que, pastor. Eu não sei o que. Não posso abrir mão disso, não posso abrir mão daquilo. Pastor, minha vida... Eu não vou te convencer a nada, porque ninguém convence ninguém a nada, irmão. Quem convence é o Espírito Santo. Amém? Então, veja, eu não vou te convencer. Somente os peixes que você estava tentando puxar, olha só, eles estavam o quê? Estavam o quê? Cruz. Mas o que Deus tem preparado para você já está pronto. Você não precisa aprontar, você precisa só se preparar. E Deus está preparando você para poder desfrutar e experimentar o que Ele já preparou. Você não vai ter trabalho, Ele já preparou. O peixinho está assadinho ali já, pãozinho do lado. Só não tinha Coca-Cola, mas eu tenho certeza que algum líquido que estava ali, porque o que Jesus faz é muito melhor, é melhor infinitamente do que o que qualquer homem faz na terra. Devia ter algo muito gostoso ali. Mas só pensando no peixe, só pensando no peixe assado, imagina o que Deus já tem preparado. Ele não vai preparar, diga para o teu irmão para ele entender isso, botar na cabeça. Deus não vai preparar, Deus já tem preparado. Deus não vai preparar, Deus já tem preparado para você. Recebe isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vim aqui para dizer a você o seguinte: eu sinto o cheiro de peixe preparado aqui. Aleluia! Olha o que o Espírito Santo fala. Tem gente já sentindo aqui o cheiro do peixe. Está preparadinho. E por que, pastor, ainda não aconteceu? Ele está preparando você para poder você participar do banquete que você orou, que você persistiu, que você está buscando, em nome de Jesus. Tem cheiro de peixe aqui? Tem. E eu fico imaginando Pedro sentado ali com Jesus, estava comendo aquele peixinho frito, assadinho, e conversando com Jesus. E Jesus diz a Pedro assim, Pedro diz assim: o Senhor, eu abri mão do peixe para ter você. E agora percebo que o Senhor tinha o peixe preparado para mim na praia o tempo todo. Eu abri mão do peixe para ter Jesus. E agora percebo que o Senhor já tinha preparado para mim o tempo todo aquilo que eu buscava, aquilo que eu abri mão. Então, quando você abre mão de algo, Deus já preparou algo muito melhor para você. Antes o peixe estava cru. O que Deus prepara para você é muito melhor, já está assadinho. Você não vai ter trabalho. Diga assim: eu não vou ter trabalho. Aleluia. E Jesus diz a Pedro o seguinte: você não abriu mão de nada. Pedro deve ter ficado assim. Eu estou imaginando o diálogo, irmãos. Pastor, porque depois você pode ir lá ler o texto, mas estou imaginando o diálogo. Jesus olha para ele e diz assim: você não abriu mão de nada. Olhe por cima dos seus ombros. Bondade e misericórdia estão te seguindo. Aí vem tudo o que você abriu mão por causa de mim, do meu evangelho. Vem tudo aí atrás de você. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu nunca li, pode ter acontecido, mas eu nunca li que Pedro tenha voltado para o barco. O que ele fez? Foi a última noite dele no barco. E dali em diante, pastor, Jesus disse: você agora vai ser pescador de homens. Você agora vai ser o quê? Pescador
de homem. Essa é a última noite para os meus discípulos ficarem no barco. Fique em pé. Por quê, pastor? Porque Deus tem coisas grandes, maiores, melhores, que estão no âmbito sobrenatural e que Ele já tem preparado. Ele não vai preparar para você. Eu quero orar pela tua vida, querido. Por quê, pastor? Porque eu sei que essa é a sua última noite. Não sei o que você estava fazendo, não sei qual a sua comida de conforto, não sei qual tem sido o seu cobertor de segurança, mas por causa da palavra que você tem recebido e das coisas que Deus tem falado com você, não apenas nessa noite através da minha vida, mas no seu próprio coração, no seu espírito, eu quero profetizar que essa vai ser a sua última noite no barco. Daqui para frente você não vai ser mais o mesmo. Então se preparem para ter experiências com Deus como vocês nunca antes tiveram. Se preparem para vocês entrarem numa dimensão nova na sua vida, no ministério, no reino de Deus. Há muita mudança que Deus está prestes a fazer. E é dessa forma que o Senhor está preparando a sua igreja. E você está aqui nessa noite, porque Ele te trouxe aqui para falar e revelar a você. Você não queria uma palavra específica só para você? Deus revelou para você nessa noite. Em nome de Jesus.